Amigos, boa tarde. Meu nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho. Trabalhei na Schering e Janssen. Nós estamos dando início a mais um podcast. Pode propagar, ok? E hoje nós estamos recebendo aqui uma visita muito especial. Muito especial por quê? Vamos começar no ano de 1979, quando eu ingressei na indústria farmacêutica. Eu nem era nascido. Você veio depois, tá certo? E, diante desta inusitada situação, eu tive que substituir uma pessoa que eu aprendi muito. Uma pessoa de caráter muito especial, digna, exemplar. Difícil de vir aqui, mas nós conseguimos, tá? Eu estou falando de uma pessoa chamada Fernando Nunes. Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado pela ação de você ter aceitado o nosso convite. E vamos dar início aí, você fica à vontade para uma... Continua, dá aquele show que você sempre deu como profissional. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me concedem. É um verdadeiro prazer inusitado de minha parte e peço perdão a vocês se por acaso não consegui vir antes. Mas estou aqui com meu coração alegre e feliz em rever os amigos. Ricardo Cima, que trabalhou diretamente conosco. O Agostinho Bertanha, grande goalkeeper. Você poderia jogar no Botafogo, né? Podia ter jogado, né? Poderia ter jogado no Botafogo. Podia, sorte. Mas do Botafogo. Tudo bem, né? Nelson, muito obrigado, viu, pela sua criatividade. A você, o Luizinho, Ricardo, Agostinho, na constituição do sindicato. Essencialmente fundamental para a nossa profissão. Parabéns a vocês. Fernando, o grande intuito de tudo isso daí é que nós vivemos num mundo assim totalmente diferente do que é hoje. Nós éramos da época que tinha fotografia, tinha o papel, você podia manusear, e isso foi perdendo com o tempo, com a evolução da tecnologia, né? E nos restou isso para recordar num futuro uma entrevista dessa com você, porque eu tenho certeza que daqui a muitos anos, talvez um tataraneto seu pode chegar e falar assim, ó, esse foi meu tataravô, olha que orgulho ele ter participado de tudo isso, né? Verdade. Por isso essa razão da gente deixar isso marcado, vai ficar no YouTube aí pro resto da vida. Sem dúvida. Mas para início a gente gostaria de saber onde você começou o seu trabalho, na indústria farmacêutica, ou você teve alguma outra atividade? Na realidade, tudo é uma junção proporcionada por desígnios de Deus, coisas que talvez seja difícil apresentar nesse momento pela brevidade, talvez, do tempo. Mas nós somos naturais de Ribeirão Preto, nós somos discípulos, digamos assim, da comunidade ibérica e itálica. E muitas coisas podem ter acontecido anteriormente a toda essa data, né, do nosso nascimento, de outras idas, de outras encarnações. Mas o que eu pretendo ressaltar e dizer a vocês, que cada um de vocês tem um papel fundamental, particularmente na minha vida. Por incrível que pareça. Você, Ricardo, eu trabalhei com você, tive esse imenso prazer de trabalhar com você, Ricardo. O prazer foi Cima. meu. Eu que tive essa grata oportunidade. Eu brinco muito com o Agostinho Bertanha, né, com relação ao Novo Cilim, porque o Agostinho ficou me devendo esse Novo Cilim, eu não me esqueço disso. Mas é a oportunidade para você cobrar ao vivo. Exato, até eu falei, poxa vida, quiçá seja no dia de hoje que ele me repõe essas amostras, né? Mas o Nelson compensou tudo isso, pode ficar tranquilo, viu? Luizinho, você tem toda a razão, na verdade, você não me substituiu. Você foi um grande inovador de tudo aquilo que eu já tinha feito, e você chegou com a sua maestria
e recompôs, como se fosse um verdadeiro maestro na Ayrton Vermaco. Parabéns a você. Octelmin que o diga. Por isso que a Janssen te contratou. Macrodantina e vamos que Macrodantina, furadantina, furacina. Fitobilase da vida, né? É. Dentro desse contexto que você está comentando, havia uma grande dificuldade na Ayrton Vermaco naquela época, isso nos idos de 78, que era vender em farmácias. Por quê? Existiam duas classes, digamos assim, da indústria farmacêutica dentro do cenário das distribuidoras de medicamentos. Existiam laboratórios que, como a Xê, Novo Terápica, Roche, na época Sandoz, que a distribuidora vendia fábrica mais 10. Vocês se lembram disso? Lembro. Ok, muito bem. E no caso específico da Ayrton Vermaco, as distribuidoras vendiam com desconto, né? Menos 10, menos 20 do preço de fábrica. Então, diretamente para se ganhar prêmios, era muito difícil para se combater com a própria distribuidora. Era uma certa incoerência, não é? Mas nós tivemos que inovar naquela época na Ayrton Vermaco. De que forma? Chegava na farmácia, deixava a lista, passava no outro dia, chegava lá, não quero nada, não quero nada, não quero nada. Muito bem. Então, o que nós tínhamos que fazer? Inovar, não é? Então, naquela época, o mundo já era de desafios, não é? Então, eu tive uma ideia de começar a mexer com o brio, digamos assim, do profissional proprietário da farmácia. Eu chegava até a farmácia e dizia a ele: eu gostaria de conversar com o senhor, em particular. E aí nós íamos até uma sala em particular, e lá eu me apresentava como representante da Ayrton Vermaco, e tirava uma literatura e fazia uma propaganda a ele, tá entendendo? Seja de Sargenor, Furacim, para ferimento, coisas que poderiam ser usuais ali na farmácia, no dia a dia dele. Está entendendo? Dentro desse contexto, as portas começaram a se abrir. E aí eu dizia para ele, ficaria muito honrado também se o senhor me oferecesse um pedido, não é? E aí eu comecei a ter um pouco mais de sucesso na vida. Mas toda lei da ação, ela tem uma reação. Nesse caso, uma ação positiva gera uma ação positiva. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, prontamente. Me fala uma coisa, então você iniciou na Ayrton Vermaco. Isso. 79... Não, perdão, mais uma vez. Iniciei na indústria farmacêutica em 78 na Ayrton Vermaco. Porém, de forma retrospectiva, eu trabalhei em outras empresas, né? Uhum. Eu fui comerciante inicialmente, né? Na vida, comecei com comércio de bijuterias, relógios, perfumes importados. Naquela época, a marca Seiko, a marca Oriente, a marca Citizen, os relógios suíços, né? Eles tinham um certo glamour dentro do consumidor, né? Da sociedade brasileira, né? E eu me tornei representante dessas iguarias, né? E comecei a vender relógios Citizen, Oriente, perfumes importados, tá? Aquilo foi dando muito certo, né? E nós fomos trilhando esse caminho aí por um bom tempo. Fiquei 5 anos dentro desse cenário. E como surgiu a indústria farmacêutica? Então, uma belíssima pergunta. Tudo está entrelaçado, de uma certa forma, aos planos de Deus, né? Num determinado dia, eu e a Cidinha, minha esposa, nós fomos até o mercado. Tinha um supermercado no Campos Elíseos, talvez o Ricardo possa me ajudar, ou vocês. Acho que era um supermercado do SESI. Sim. Você se lembra disso? Nós fomos até João lá. Ramalho. Hein? Acho que é na João Ramalho. Isso, exatamente, Mon chéri. Meu querido. E lá no supermercado encontramos o Trinca, que era o gerente na época, se não me falha a memória, perdão, era o gerente da Ródia, né? E lá ela conhecia
ele conhecia a Cidinha e vice-versa, obviamente, porque eles tinham uma certa afinidade palestrina, lá do Palestra Itália, né? Dos Campos Elíseos, da rua Padre Euclides. Né? Isso. E aí a Cidinha conversando com ele, falou, você sabe de alguma coisa na indústria farmacêutica? O Fernando está necessitando aí de alguma oportunidade e tudo mais, né? E aí o Trinca falou, eu sei sim, né? Você vai procurar o Inácio Barense, a quem devo muito, e presto aqui a você, Inácio, e a Vilma, os meus eternos agradecimentos. Eu fui até a casa do Inácio, ele morava ali na João Ramalho também, por aquelas imediações, numa casa de esquina. Chegando lá, ele não me conhecia, me apresentei a ele muito gentil, muito cortês, né? Me atendeu prontamente e acabou me colocando frente a frente com um dos diretores da Ayrton Vemaco. E na oportunidade acabei sendo contratado. Você foi mais privilegiado do que eu, porque na época me deram um setorzinho que era Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Campinas. Nossa. Era Campinas. E aí agora não era pista dupla, né? Não era. Era pista simples, gente. Não era brincadeira, não. E tinha um gerente do Axê, eu sei disso porque você veio do egresso do Axê também, né? Você, Agostinho. Chamava-se Edito Pamaro. Vocês lembram dele? Não. O Edito Pamaro era um extraordinário profissional, mas também muito determinado em algumas regras da época, né? Entre elas, o ponto de encontro famoso. Ixi, 7h30. 7h30. Então, 7h30 em Campinas. Você teria que ser 7h30 na cidade. 7h30 em Campinas. Então, nós tínhamos que sair daqui 4 horas da manhã, né? 3h30, com chuva, frio, seja o que fosse, e adentrar a cidade de Campinas e chegar até onde ele estava, que ele determinava o local. Não era nós que escolhíamos o local. Não tínhamos GPS. Não tinha celular? Não tinha celular, não tinha nada, gente. Só o mapa. Eu me sentia um verdadeiro Harrison Ford, Indiana Jones. E os frentistas dos postos de gasolina, né? Uma das formas que a gente sempre encontrou para decifrar o caminho era parar numa farmácia, né? E perguntar onde era, qual é o bairro, por onde ia, enfim. Era dessa forma que nós descobrimos os caminhos, né? Mas foi dessa forma que nós entramos na Ayrton Vemaco e eu convivi com o Edito Pamaro, a quem eu presto também as minhas saudades, a ele que já se partiu. Aí você foi, depois da Ayrton Vemaco... Então, depois da Ayrton Vemaco, mais uma vez os caminhos de Deus disseram o seguinte: eu sempre gostei, como todos vocês, de futebol, não é? E tênis, né? Hein? E tênis. O tênis veio depois. O tênis veio depois, Nelson. Não sei se o Agostinho teve o privilégio de jogar contra o Fernando. Jogou. Era um Ailton Lira. Mas me ajuda na recapitulação, que esse assunto é importante. Você saiu da Ayrton Vemaco, pegou um setor terrível. Sim, me lembrei. É o seguinte, nós jogávamos bola lá no Regatas, né? Isso era sagrado, todo sábado, domingo, dia santo, feriado. Chovesse ou não, nós tínhamos até rodinho para enxugar o campo de areia. Vocês acreditam nisso? Sim. E lá jogava o Agostinho Almeida, o pai do César Almeida, que foi GD do Sarça, né? E jogava também o Klinger Ângelo Gabellini, que foi o meu grande guru também dentro da Organon, né? E o Klinger já me conhecia de lá, né? E dentro do esporte existem algumas coisas que podem passar desapercebido por muitas pessoas. Mas ali ele via, com a observação de olhos aquilinos, ele via a vibração, a emoção, a garra, o destemor, né, de enfrentar os adversários e afrontar os goleiros, né, na época. Né? O Neneca, inclusive, jogava lá na época conosco, né, um tremendo goleiro. Né? E eu acabei indo parar numa entrevista, né, na Organon, que era ali na Amadeu Amaral.
Lá tinha uns quatro supervisores e um gerente regional, que era o Miguel Del Toro. E fizeram uma bateria lá de perguntas, verdadeiro vestibular da Unesp, da USP, né? Não, é verdade. Perguntas assim que você fala fora do contexto, porque não tínhamos nada, né? A não ser o conhecimento mesmo na época, né? Mas conseguimos adentrar a Organon. Eu fui trabalhar com uma pessoa maravilhosa, a quem eu devo muito também nesse momento, quero enaltecer aqui o meu muito obrigado a você, Crispim, Anésio Crispim. Você me ajudou muito, você, a Conceição. Que vocês sejam eternamente felizes. É o que eu desejo de coração. E lá na Organon, até quando? Depois da Organon? Da Organon nós entramos em 1979 e eu fiquei na Organon até 1986. Um bom tempo. Um bom tempo. E dentro da Organon nós tínhamos uma linha de hormônio, né? De hormônio terapia espetacular, né? Como é o caso de Alvestrion, estradiol, decadurabolin, anabolizantes. O estrógeno era o forte, né? Maior, né? Mas tinham também medicamentos da linha cardiovascular que eram um verdadeiro terror para os adversários, né? Inclusive Esqueril. Lembra de Esqueril, né? Esqueril. Gilson também, Pantera me enfrentou muito, né? Mas eu gosto de todos vocês. E o Fludilat dava um trabalho que era uma coisa imensa. O que se vendia de Fludilat era fantástico. Qualquer farmácia de uma porta comprava-se em média por mês 200 caixas de Fludilat. Fumarato Bensiclan? É o Fumarato? Fumarato hidrogenado de Bensiclan. Agostinho. Esse é meu Agostinho. Muito bem. E ali nós ficamos até 1986, convivi todo esse tempo com o Klinger, né, no gerenciamento, com o Crispim, o pessoal todo, né? Mas, um pouco antes disso tudo, o Crispim saiu da empresa e foi trabalhar na Novartis, se não me falha a memória, Crispim, se eu ia aí, você me perdoa. Nesse inteirinho, voltando um pouquinho antes da indústria farmacêutica, eu trabalhei na Souza Cruz, durante 3 anos, na área administrativa da Souza Cruz. Coincidentemente, o Franco, filho do João Bosco, trabalhou na Souza Cruz também. Observem agora as coisas. Ao mesmo tempo, um outro amigo chamado Geraldo Antônio Navarro também trabalhou na Souza Cruz como auditor. Hoje ele mora em Piracicaba. Um abraço a você, meu querido. Franco, um abraço a você. João Bosco, você é eterno em nossos corações. Eu já estava no Organon, de repente uma vaga, e aí, quem nós vamos contratar? Na época, o João Bosco já me conhecia bem, me procurou, falei, leva o teu filho lá, né? Mas eu, né? Leva o filho lá na nossa filial, ali na Amadeu Amaral, e o Franco foi até lá. E chegando lá, o Franco fez a entrevista e tudo mais, e o Franco foi admitido também e passamos a fazer uma nova parceria, né? Se bem que eu, Crispim, você é insubstituível. E na subsequência, eu digo que é uma obra de Alexandre Dumas, romancista francês, Os Três Mosquiteiros. Estávamos eu, Franco, Navarro e o D'Artagnan, que chegou depois, que era o Jairo Motim, se bem que ele já estava na empresa, mas formamos o quarteto, né, dentro da Organon, né? São coisas inexplicáveis. Por quê? Como dizia TT Espíndola, estava escrito. Né? Lembra dessa música dela? Escrito nas estrelas. Exatamente. Bom, continuamos o nosso caminho, né? Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, continua. Não? Continua. Na subsequência Da Organon, o Franco já tinha ido para a Recht. Observa outra vez. ele chegou na RECT antes de você? Antes da minha pessoa.
Eles tentaram me levar antes, mas não deixaram eu sair da Organo na época. A gente era uma verdadeira bandeira das empresas. Ela vestia a camisa, né, Fer? Isso. Vestia a camisa. Eu vestia a camisa. Você falou tudo, Ricardo. Eu ganhando bem, eu ganhando mal. Era um amor incomensurável. Dentro da teoria de Maslow, ele diz o seguinte, né? Que o ser humano, ele não vive sem a família, a quem eu sou eternamente grato, pela Cidinha, pelos meus filhos, Eliane e Cristina. Ela é administradora de empresa. Posso fazer um comercial? Claro. Ela operacionaliza no mercado de câmbio internacional. Dólar, ien, euro. Então, quem desejar viajar para a Europa, Nelson, sei que está com muito dinheiro também, está sempre às ordens. Né? Meu filho trabalha aqui nesse prédio que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Ele é advogado de causas cíveis e trabalhistas, né? Está no 13º andar. É outro merchan que você fez. Exatamente. Não deixamos passar a oportunidade. Exatamente. Né? E agradeço sempre também a minha doce irmã, Cidinha, que me ajudou muito na vida, né? Ela sempre foi professora, né? E ela me ajudava muito com as aulas, que ela me doutrinava em termos de português, principalmente, matemática, né? Música. Muito obrigado, Cidinha. Muito obrigado sempre. Antes que você prossiga, eu tenho uma curiosidade. Você foi uma pessoa, assim, muito admirada pelos colegas, tá? Pela tua postura, pela maneira que você trabalhava, pelos exemplos que você dava. Você se lembra da sua primeira propaganda? Porque existe uma dúvida, será que... Porque todo mundo que vem aqui, a gente faz essa pergunta, e todos tremem. Saber se você é uma exceção ou não. Sou um ser humano. Tem uma máxima que diz o assim... primeiro match, né? Primeira propaganda. Tem uma máxima que diz que o ser humano, ele teme aquilo que desconhece. Aquilo que ele conhece, ele não vai temer. Mas aquilo que ele desconhece, ele teme. Entendeu? Então, é muito normal, no primeiro dia seu de trabalho, você colocar em dúvida, talvez, o seu momento maior da vida. É ali, aquele momento mágico, né? E eu estava em Campinas, trabalhando, e fui visitar o primeiro médico. Era um otorrino. Um senhor muito atencioso, educado, gentil, característico de cidade de primeiro mundo, né? Como é Campinas, né? E fui lá, fiz o trabalho bem superficial com ele, e ele me perguntou, né? Você é neófito, né? Você lembra dessa palavra? Você é neófito, né? Eu falei, eu sou de Ribeirão Preto, estou aqui trabalhando pela primeira vez, né? Tudo mais, né? E ele me disse assim, será um trabalho árduo de sua parte, porque a concorrência, ela é feroz. Foram as palavras dele, né? Então ali foi o meu verdadeiro, digamos assim, debut, né? Dentro da indústria farmacêutica. Mas, sem sombra de dúvida, até o Pelé também sentiu nos momentos da sua vida profissional como jogador, né? O maior jogador do século. Então, é normal isso. Eu falo porque sempre eu ouvi uma frase da Fernanda Montenegro uma vez, que uma entrevistadora perguntou para ela, você é uma pessoa tranquila quando você entra no palco. Mas por quê? Porque pelo domínio, pela experiência que você tem, você não tem dificuldade nenhuma, você entra... Não. Toda vez que eu entro no palco, o meu estômago, minha barriga gela, as minhas mãos tremem pela responsabilidade que eu tenho com o meu público. Né? Exatamente. Por isso que a gente faz essa pergunta, aquela preocupação da gente fazer uma propaganda, a primeira, a segunda, a terceira para o médico, aquele receio natural, né? O próprio Chacrinha também, quando ele ia começar a entrar no palco, fazer o programa dele, disse que ele tinha problema gastrointestinais. Exatamente. Então. Disse que o vulgar dor de barriga. Isso foi contado, inclusive, no filme dele. Né? Exatamente. As reuniões da indústria farmacêutica que o digam, né? A maioria de pessoas ficavam realmente muito nervosas no momento da simulação. E posso contar um caso?
Por favor. Eu não sei se você já está. Não, foi na fusão da HMR. Na fusão da HMR. Então nós estávamos no hotel aqui em Ribeirão Preto e eu estava coordenando. Hein? Década de 90 já isso, né? Foi em 95. Era a fusão da Rext, a Merrell e a Sarsa. Então, eu fui promovido naquela oportunidade. No JP. O JP, exatamente. Olha aí, Ricardinho, isso é um anjo da guarda. Então, naquele momento, estava coordenando uma equipe conforme nós estamos aqui, né? E nós tínhamos um baluarte da propaganda médica, e eu não me canso de falar, você conhece muito bem, eu vi trabalhar, Agostinho também, Nelson, você, que é o senhor Luiz Alves de Andrade, o nosso popular Cícero, o grande orador romano, né? Luizinho tinha uma facilidade imensa de encontrar as palavras para fazer a propaganda, sabe as famosas pontes de interligação? Ele tinha uma cancha de um grande artista, né? Então, eu digo sempre, é um Michelangelo da indústria farmacêutica. Bom, e naquele momento já tinha rodado todo mundo e o Luizinho estava, naquele momento, conclamado a fazer a apresentação da propaganda. E o Luizinho fez o trabalho lindo, majestoso, né, tudo, né? De repente, quando o Luizinho terminou a propaganda e sentou-se, entrou o gerente na sala. Já estou até imaginando. Entrou o gerente na sala. Quem era o gerente? Queria ouvir uma propaganda. Não, vai escutando. Aí, o gerente entrou, não, bom dia, boa tarde, sentou-se atrás da minha pessoa, aqui atrás, assim, tinha um sofá, sentou-se ali. Eu olhei para o lado esquerdo, falei, não. Olhei no centro, falei, piorou. Olhei na direita, falei, ai, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, is now or never. E aí eu disse, Luizinho, por favor. Ele virou e falou assim, mais outra vez! O gerente começou a rir, saiu da sala e foi embora. Mais outra vez! De novo! Me erra! Me esquece! Ó, é incrível, né? Mas acontece, né? São situações hiláricas, né? E inesquecíveis também, né? Fazem parte do contexto da vida, né? Mas foi muito legal. Mas continue, a gente tem aquele hábito de falar assim, lavar roupa se lava em casa, né? Não pode lavar. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Você já teve algum constrangimento? Você já passou algum tipo de vergonha perante o médico, alguma coisa que fala assim, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso? Não, teve uma situação que eu considero assim bastante adversa. Né? Adversa. Nós estamos ali na Bernardino de Campos, eu não vou citar o nome do médico por questões de ética, mas chegou a minha vez de fazer a propaganda e ele não me conhecia, certo? Muito bem. Cardiologista. Cardiologista. Então eu sei quem é. Então você já sabe quem é. Então tá bom. Aí, quando eu estava fazendo a propaganda de Trental, né, falando da ação hemorreológica, que otimizava a qualidade do sangue, favorecendo a oxigenação, chegada de glicose no interior da célula, das hemácias, enfim, todo esse contexto, né, do Trental pentoxifilina. Ele virou para mim e disse assim, eu não acredito nesse produto. Parei. Ok? O médico não acredita no produto. Perfeitamente, é um direito dele. E eu disse a clássica pergunta a ele, né? Perdão, doutor, sempre usei essa palavra, né? Para abrir caminhos, né? Perdão, doutor, mas tem alguma razão? Aberta a pergunta, percebam, até o Edson comentou isso da última vez, né? Não façam perguntas fechadas, façam perguntas abertas, né? Então, ele disse, esse é um produto circense. Aí, eu disse novamente, perdão, doutor, o que o senhor quer dizer com circense? E ele disse, domador, trapezista e palhaço de circo. Ou seja, ele tinha uma impressão do produto altamente negativa. Não era culpa dele, entendeu? Não era culpa dele. Mas
foi uma situação bastante adversa dentro do cenário do cotidiano nosso, né? Nunca tinha me acontecido um caso como esse. Bom, perfeitamente, eu não discuti com ele, ok? Continuei o meu trabalho, parei de falar de Trental, continuei o meu trabalho com os demais produtos, né? Doutor, eu tenho aqui Lasix, tenho Novalgina, tenho Baralgin, E na hora que eu continuei, eu desarmei ele, entendeu? Porque ele esperava que eu desse uma estocada, mas eu não dei. Não era o momento, gente. Concorda? Não era o momento. Bom, passou-se mais 3 meses, 4 meses, continuando visitando, eu nunca mais falei de Trental. Mas eu estava planejado. Eu já tinha uma estratégia. Eu não entro em lugar nenhum sem uma estratégia. Está aqui. Planejamento na mão. É importante. Nós não podemos viver, em momento algum da vida, sem organização, sem planejamento, sem controle, sem filosofia de 5W e 2Hs. Sem isso, você não vai para frente. Você não será um vencedor. Não sou eu que digo. Quem diz isso é Mário Sérgio Cortella. Não me importa o partido que ele aprecie, mas como filósofo e teólogo, ele é um grande pensador. Essa é a opinião de vocês. Bom, passados os 3, 4 meses, eu solicitei ao departamento médico um trabalho científico, baseado em evidência científica, de alto valor comprobatório, endereçado e nominal a ele. Eu entrei na sala e falei para ele: doutor, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Falei: doutor, hoje eu sou portador de uma missiva proveniente do departamento médico da RECT do Brasil. Nesse momento, eu entreguei a documentação, falei: trata-se de uma documentação recém-chegada da Europa, se não me falha a memória agora. E eu gostaria que o senhor apreciasse. Seria um estudo clínico? Uma evidência clínica de alto valor, né? Uma evidência, né? Porque, na verdade, chegou um momento da medicina que tudo é baseado em evidência. Não tem essa do médico dizer, com todo respeito à classe médica, ele não pode dizer, na minha experiência, não há condição de dizer isso, né? Tem que ser um estudo científico de grande valor, de grande escala, de ótimos resultados, né? Então, tem todo esse contexto realmente onde o médico se apega para receitar um determinado medicamento. Eu entreguei os ensaios a ele, os estudos clínicos, e disse a ele: o senhor necessita de mais algum medicamento? Ele falou: Fernandão, já sabia meu nome, hein? Fernandão, deixa aí para mim, Lasix, Novalgina. Eu vou pescar. Opa, eu vou pescar. Que bom. Eu falei para ele: o senhor gostaria de mais algum medicamento para levar na pescaria e tal, né? Aí ele falou: me deixa, se você tiver Baralgin, se me der uma cólica lá, tal, eu já tenho uma certa retaguarda com medicamentos, Novalgina e não sei o quê. Eu deixei os medicamentos lá com ele. Passado 30 dias, lá estamos novamente na porta do consultório. E aí adentramos a visita. Eu fiz a propaganda sem falar de Trental. Mais uma estratégia. Lasix da Unil, Novalgina, Baralgin, tá bom demais. E na hora de sair eu disse: doutor, eu tenho Trental também. Ele disse assim: deixa algumas amostras. Peguei, entreguei as amostras. Mas não contei a vocês, nesse capítulo, que o meu querido brother, irmão, fratelo, Wilson, foi o nosso gerente na época, gerente eterno, né? Você é inesquecível também, Wilson. O Wilson tinha apostado comigo que se essa pessoa receitasse um Trental, eu ganharia uma caixa de cerveja. E um determinado dia, eu estava no bar do Pardal. E o Pardal, ao me ver, disse assim: ô Fernandão, deixa eu te pedir um favor. Eu falei: pois não, Pardal. Você tem a amostra de Trental? Eu falei: tenho sim, Pardal. Para quem é? Ele falou: para mim. É. Pô, que legal.
Quem te aceitou? Doutor fulano de tal. Mas você tem a receita? Ele falou, tenho, está aqui a receita. Era ele. E prova. eu falei, você me dá essa receita? Ele falou, dou sim. Aí, quando eu encontrei com o Wilson, falei, Wilson, está aqui a receita. Ó. Minha caixa de cerveja. Ele falou, no, I don't believe. Eu não acredito. Então, são situações adversas que acontecem na vida. Mas você tem que ter paciência, planejamento, discernimento, bom senso, parcimônia, para poder chegar ao objetivo maior, o target. Não é? É diferente daquilo que você aprendeu na indústria? Não é. Nós temos assim um pouco de ansiedade de querermos o resultado de imediato. Você não vai conseguir. Não. Em nenhuma situação. Por quê? O mercado está cheio de concorrente, o mercado tem ótimos produtos, ótimas empresas, ótimos preços, ótimos programas de venda, e você vai querer derrubar tudo isso numa simples tacada? Impossível. Numa visita, né? Isso. Esse era um dos erros que se cometia. Muita gente cometeu. Exatamente. Permita-nos dizer também, eu não vou me vangloriar disso, mas nós fomos uma geração lutadora, inusitada, por novos tempos dentro da indústria farmacêutica. Caso contrário, toda aquela atrocidade que havia, nós estaríamos até hoje passando. Mas nós fomos uma fonte de libertação. Viu? Fernando, a hora que você viu essa eu não sei hoje, porque eu também já estou afastado da indústria farmacêutica, eu sinto que antes a concorrência era mais forte do que hoje. Eu imagino porque quando eu chegava à conclusão de eu não vou conseguir nada com esse médico, e quando eu vi a receita dele lá, a primeira palavra que eu vinha na cabeça era assim, eu não acredito. Não é possível. Aquilo lá era como se tivesse feito um gol. Era uma injeção no ego, né? É uma questão do ego. Eu falo assim, puxa, eu sou bom. Não é verdade? Eu sou bom. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Tá? A primeira pergunta, porque eu acho que você já respondeu a metade da segunda pergunta, né? Mas pela tua experiência da indústria farmacêutica, porque hoje esse podcast vai ser visto por talvez centenas de representantes novos. E hoje, nós que somos master da indústria farmacêutica, nós falamos alguma coisa para eles que eles não acreditam que acontecia. Da mesma maneira que você teve suas alegrias na indústria farmacêutica, eu gostaria que se você falasse um fato que participou da sua vida e você gostaria que não ocorresse hoje com outro representante. Um exemplo assim, puxa, eu não devia ter feito isso, ou eu errei, se é que um dia você cometeu algum erro como profissional. Olha, eu tenho por máxima dentro da minha vida que tudo aquilo que é de carga negativa, eu procuro deletar. Então, eu não guardo essas coisas dentro de mim. Nunca guardei mágoa, rancor, ódio, não. Isso faz mal para o ser humano. E você nunca se sentiu injustiçado? Não, nunca me senti injustiçado, mesmo porque todas as oportunidades que eu tive na minha vida profissional, eu sempre fui muito bem sucedido. Por incrível que pareça, em várias vezes eu neguei promoções. Por quê? Em função da minha mãe, que estava doente, em função da minha família, que precisava da minha pessoa. Então, de que adianta você galgar um degrau e ficar fora do seu habitat? Não é? Porque nós somos fortes dentro do nosso habitat, onde você tem a sua fortaleza. E ali você será um grande guerreiro. Não é? Mas, estando em outra área, em outra seara, não vai fazer bem nem para a empresa e nem para você. Eu entendo que um contrato, ele é muito bom, desde que ele seja bilateral. 2 vias. Certo? Então, eu neguei várias vezes
Entendeu? Um dos meus gestores dizia, Fernandão, mais uma vez você está negando. Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que deixar você bem na foto, entendeu? Para que eles não pensem que você jamais irá querer um cargo acima do que você ocupa. Mas não era essa verdadeiramente a minha meta. A minha meta maior da minha vida pessoal, profissional e familiar sempre foi a pirâmide de Maslow. O ser humano, ele não sobrevive sem água. O ser humano não sobrevive sem alimento. O ser humano não sobrevive sem o trabalho. E a base maior da pirâmide é a família. Certo? É o esteio, né? É o esteio. Eu tive o privilégio de ser avô muito jovem. Fui avô aos 45 anos de idade. O seu neto, Gabriel, que você acha que eu vou esquecer o nome do seu neto, nunca vou esquecer. Está com 21 anos já. Está com 21 anos. Você foi avô com quantos anos? Com 42. Mais jovem do que eu. Mas isso teve uma importância fundamental para nós. Por quê? Porque o neto é um novo filho. Renova, né? Renova a família, renova os valores, renova você espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Então, eu sou muito grato também ao meu neto, Mateuzinho. E aí vai entrar a história do tênis. É aí que eu queria chegar. Isso. Agora vai entrar a história do tênis. Posso falar da história do tênis? Pode, mas antes do tênis é o seguinte, porque eu também tive muito envolvimento nessa celeuma toda aí. Porque eu participei de tudo, porque como você é melhor de memória que eu, o seu genro trabalhava comigo. Ah, o Marcão. E eu fui uma das primeiras pessoas a saber, né, que você seria avô. Exatamente, eu fui uma das primeiras pessoas, porque eu, não igual a você, mas eu tive talvez a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E uma das pessoas que sempre que encontra comigo fala que é muito grato é o seu genro, Marco Antônio Boda. Viu, Boda? Sim. Ô, Boda! Muito obrigado pelas referências. Eu vou aparecer aqui um minutinho. Vai lá, Nelson. Eu quero fazer uma homenagem. Ah, que bom. As minhas são duas. A minha é pessoal e tem uma surpresa para você. Tá. Então, eu estou naquela câmera lá. Naquela câmera, Eu Nelson. quero lhes dizer, todos aí que estão nos assistindo, que por isso que eu pergunto do tênis. Para mim, Fernando, você é o Roger Federer da indústria farmacêutica. Para quem não conhece Roger Federer, vá se informar. Fala um pouquinho aí, Fernando. Então, o Marcão, que já jogava tênis, a minha filha tênis, né, colocaram o Mateuzinho na escola de tênis, né, lá no Regatas. O Mateuzinho, acho que tinha uns 8 anos de idade, já batia a bola lá, né? E ele já tinha versatilidade, qualidade nisso tudo, né? Mas eu fui um pouco mais além, né? Eu chamei ele um dia e disse assim para ele assim, ele tinha uns 8, 9 anos, 10 anos já. Eu disse assim para ele, Mateuzinho, você vai começar a trabalhar. Eu, Dandão, ele nunca me chamou de avô, chamava de Dandão. Eu, Dandão, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai ganhar R$100 por mês. R$100, pô, era dinheiro naquela época, né? E o que eu vou fazer? Eu falei, você vai ser meu professor de tênis. Rapaz, que alegria incontida que ele teve, não é? E ali ele começou a me dar aula de tênis, entendeu? Ó, Dandão, põe o pé direito, põe o pé esquerdo na frente antes de bater a bola pelo lado direito. Assim foi me dando as aulas de tênis. Eu comecei tardiamente no tênis, né? Comecei com 55 anos, por aí, né? Mas antes tivesse aprendido muito antes o tênis, porque o tênis, ele vai muito além de tudo aquilo que nós possamos entender, né? O tênis é fundamentalmente respeito ao adversário, conhecimento e aplicabilidade das regras, não é? Educação, Força mental. mentalidade mamba, é o que você falou agora. Djokovic ganhou esse último Grand Slam em Nova York, agregando algo mais à carreira dele. Por quê? Ele com 36 anos de idade, ele iria se defrontar com quem? Alcaraz,
Sinner, jogadores jovens, explodindo fisicamente. No auge da carreira. No auge da carreira, não é? Ele passou a trabalhar a excelência, digamos assim, profissional dele, com a mentalidade Mamba, né? Que é uma ideologia norte-americana através daquele grande jogador de basquete. Me ajuda o nome dele, Nelson? Já se foi? É aquele que já se foi, caiu no... Jordan. Morreu no acidente de helicóptero com a filha. Bom, Paul Bry. Paul Bry. Isso. Paul Bright. Isso. Paul Bright. Exatamente. E ele Às vezes eu lembro de alguma coisinha mesmo. Não... Então, tá vendo? E ele acabou ganhando o Grande Slam. Nesse momento, por incrível que pareça, a minha filha estava lá também, né, no Grande Slam. E momentos antes de Nova York, ela foi para Cincinnati. Por que Cincinnati? Cincinnati era mais fácil você participar dos jogos, né, tirando fotografia com os grandes tenistas, né? Então ela teve a oportunidade de tirar fotografia com Djokovic, com Alcaraz, com Medvedev, até com o alemão fechado lá, o Zverev, né? Então, e no Grande Slam lá de Nova York, ela me trouxe uma bola de tênis. Autografada? Não, autografada não, que veio lá do tênis e até arquibancada lá. Pegou. Aí acabou pegando e me dando a bola de tênis, está lá em casa também, a quem eu sou muito grato, filha. Jamais esquecerei esse momento. Obrigado. Ó, Fernando. Legal. Tá com problema a televisão, Nelson? Nós estamos fazendo um podcast, você vai mexer na televisão? É só um segundinho, tem um negócio para te mostrar. Ó, teve, ó, bela imagem, hein? Merry Christmas. Fernando, assiste isso aí. Vamos lá. Se posiciona, Fernando, para você ver. Agora tá bonito, né? Eu conheço aquele rapaz ali. Quem é, Ricardo? Não estou... Quem é? Olá pessoal, meu cordial boa tarde a todos vocês. Hoje estaremos recebendo a ilustre presença do camisa 10 da indústria farmacêutica e meu grande ídolo pessoal, meu pai Fernando Nunes. Falar do meu pai é muito fácil. Meu pai sempre foi sinônimo de excelência em tudo que ele fez na vida. Um ser humano único, um profissional capacitado, um ótimo pai, um ótimo esposo, muito amoroso, muito dedicado à família, muito zeloso com todos nós, que nunca poupou esforços em nos oferecer tudo o que havia de melhor. E na sua carreira profissional a mesma coisa. Meu pai sempre foi sinônimo de idoneidade, de profissionalismo, de muita dedicação e estudo nessas várias décadas aí perante a indústria farmacêutica. Então, pai, eu queria dizer para você que eu tenho muito orgulho de você e que eu te amo muito e tenho muita gratidão por tudo que você fez e continua fazendo por todos nós. Você literalmente é um sinônimo de orgulho para mim. E ao mesmo tempo queria mandar um grande abraço aí ao pessoal do sindicato por essa oportunidade. Fica aqui os meus votos de muito sucesso para todos vocês. Um grande abraço, pai, um grande beijo, eu te amo demais e você é muito importante para mim. Um beijo, pai. Oi, pai, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de toda a sua trajetória profissional na indústria farmacêutica. Não tem como começar sem lembrar da famosa pasta e das amostras grátis. Enfim, se hoje você tem toda a sua história constituída dentro da indústria farmacêutica, foi através de muito trabalho, com brilho nos olhos e uma retidão incrível. Te amo. Beijo. Pessoal, meu cordial. Eu vi. Balança, né? Eu vi. Especial. Eu vi antes. Dois amigos. O Nelson falou para mim, mostrou, e eu não senti nada, né? Agora eu vendo o que ele falou e teu sentimento, eu fico emocionado. Eu fico, porque é uma coisa que a família vê o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente trabalhou, né? As pessoas, tudo, né?
Hoje uma das minhas netinhas chegou para mim e falou, o senhor fez faculdade? Eu peguei e falei assim, olha, eu fiz 2. Ela ficou meio, 2 faculdades? Falei, senão eu não, talvez você não teria hoje o conforto que você tem, né? Toda escolha tem uma renúncia, né? Então, a indústria farmacêutica sempre exigiu muito da gente. Então, tudo que eu tenho, tudo que nós pudemos ganhar junto com a indústria farmacêutica foi a base de muito trabalho, muito sacrifício. Naquele tempo não tinha as comodidades que tinham hoje, né? Celular, que tem computador, hoje, né, carro bom e tudo mais. Então a gente sacrificava a própria família para poder dar uma condição melhor para eles, né? Então, eu, por exemplo, eu não acompanhei o crescimento das minhas filhas. A parte escolar, a parte quando elas ficavam doentes, a Silvia que corria, levava para médico, levava para hospital, tinha que internar e tudo mais. Então, não me arrependo. Não me arrependo, a indústria farmacêutica foi uma escola maravilhosa. Aprendi muito com o Fernando. Fernando sempre exaltou o representante, a pessoa do representante frente ao médico, a importância que ele representa. Rapidinho, tinha um médico aqui que atendia no centro, ele era clínico, atendia 5 representantes no dia da semana, e ele colocava os representantes todos juntos para dentro da sala, a primeira consulta. E a pessoa ficava ali assistindo as propagandas e tal, até que um dia eu perguntei para ele, por que o senhor coloca uma paciente para acompanhar as propagandas? Isso é para valorizar o serviço de vocês, o trabalho de vocês. Olha a mentalidade do médico. Isso é para valorizar o trabalho de vocês. Então, o trabalho do representante sempre foi um trabalho assim, que o próprio Fernando sempre procurou enaltecer o representante e a gente como pessoa, e a importância do nosso trabalho. Eu aprendi muito com isso, viu, Fernando? Isso. Verdade. O aprendizado é uma somatória, né? Entre todos nós juntos, para podermos evoluir, porque o ser humano é evolução sempre, né? O ser humano é uma pedra preciosa, basta apenas lapidar as suas arestas e será uma preciosidade eterna, né? Mas estou muito emocionado. Também. Essa homenagem que vocês fizeram agora, ela tem um valor muito grande, né? Dentro do meu coração. E peço perdão a vocês, porque talvez agora eu esteja já um pouquinho abalado, né? Você sabe, emocionalmente, mas parabéns. Fernando, então, a gente vê que, por exemplo, antes, quando nós estávamos na ativa toda, né, nós conseguimos construir uma associação, a Reprofar, que perdura. Você sempre foi uma pessoa participativa. Nós passamos por período difícil, aqui eu queria fazer um reconhecimento que, mesmo você não frequentando arduamente lá a Reprofar, você sempre foi uma daquelas pessoas. Eu falo que eu tenho 20 colegas que eu falava assim, Fernando, hoje eu estou precisando de X. Luiz, tá aqui. Você nunca falou um não para a Reprofar. Então eu queria fazer esse reconhecimento, porque muitos integrantes do CMP vai ver esse podcast. E às vezes eu gosto de citar nomes mesmo de pessoas que sempre, quando a gente precisou de um socorro, estava ali. E mudou-se muito, que hoje a indústria farmacêutica está muito difícil. Aqui nós temos 4 integrantes que vai começar na indústria. Nós somos neófitos aqui. Qual o conselho que você daria hoje para um representante que está iniciando na indústria farmacêutica hoje? Se você fosse um gerente ou não, um conselheiro, qual a dica que você daria? Porque muitos colegas novos vão ver esse podcast. Ok. Na verdade,
o que eu posso dizer ou deixar é uma mensagem muito interessante a partir lá de trás dos primórdios do descobrimento da América, por exemplo. Quando Cristóvão Colombo partiu com as suas naus para o descobrimento da América, o que ele conhecia? Nada. Nada. Né? Mas ele tinha conhecimento das estrelas, né? Para poder trabalhar em termos de direcionamento para onde ele queria ir, tudo mais. E ele tinha uma máxima que eu sempre utilizei e eu deixaria essa mensagem para vocês. O universo, ele sempre conspira a favor de quem tem a condição plena de exercer a sua plenitude profissional e pessoal e familiar. Então o universo, ele conspira a favor. Toda ação, ela gera uma reação. E essa ação que você está tendo, ela será indubitavelmente positiva. É uma mensagem, ela tem uma amplitude muito grande de compreensão, entendimento. Essa seria uma delas. A outra, se não me falha a memória, vem de Emmanuel, que ele cita o seguinte: a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que você semear de bem, ele retornará a você. Então esse também é um provérbio, ou um adágio, ou um pensamento, que ele é muito importante também dentro do contexto da iniciação de profissionais dentro do ramo da indústria farmacêutica, né? Não sei se... Fernando, não, eu falo que sempre as pessoas que vêm aqui nos trazem experiência, e eu sempre falo o seguinte, que vocês que estão vendo esse podcast, vocês perderam a oportunidade de ver algumas pessoas fazendo uma propaganda para o médico. Eu tive o privilégio de talvez viver a melhor fase da minha vida. Por quê? Eu sou daquele tempo que a televisão era preta e branca, não tinha celular, a televisão pegava 4 canais, 5 no máximo. Eu tive o privilégio de ver Pelé jogar e alguns colegas como o Fernando faziam a propaganda. Então eu me sinto uma pessoa assim altamente privilegiada. Todos nós. E outro detalhe, eu vi que você falou muito o termo planejamento, e é curiosidade. Eu não sei o que você gostaria de falar mais, se tem alguma coisa nesse papel, nessas folhas que você imprimiu, se é referente ao podcast, você fica à vontade. Sem dúvida. Eu gostaria, sim, só dar uma olhadinha nos meus... Na verdade, em cima de tudo aquilo que nós conversamos, né? Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Por que você gosta tanto do idioma, por exemplo, italiano, né? Italiano é uma língua muito engraçada, né? Muito alegre, né? Então, considerando que as nossas origens são de origens portuguesas, italianas, né? A gente aprendeu a conviver muito tempo com expressões dentro do cotidiano familiar dos nossos avós, né? Então, a minha avó, por exemplo, ela usava muito a expressão porca pipa, porca la miséria, entendeu? Cáspita, tal. Isso foi muito enunciado dentro da novela O Rei do Gado, né? Com Bertinazzi e o Bruno Mezenga, né? Raul Cortez. Então o idioma, ele sempre é um aprendizado adicional importante para o contexto neuronal, onde eu estou já. Por quê? Porque uma das formas de prevenção hoje, nós fazemos exercício todo dia de bicicleta às 6 horas da manhã. Eu tenho o hábito de andar lá, né? Mais ou menos por 40 minutos, 50 minutos, e isso me determina a liberação de alguns hormônios fundamentais, entre eles a irisina, que é um hormônio protetor, né, da área neuronal, juntamente
com a endorfina, que é um hormônio vasodilatador, e ele reduz a sua pressão arterial, colabora para isso, né? Então, não somente nós devemos praticar exercício para o corpo, mas fundamentalmente também para a mente. Porque uma das formas de prevenção de doenças, e eu só fiquei sabendo disso a posteriori, quando o médico me perguntou no diagnóstico da Cidinha, ele perguntou, ela aprendeu algum idioma? Eu disse não. Então, naquele momento eu entendi. Quanto mais exercícios você fizer para a parte mental, menores serão as probabilidades de você ter uma doença neurológica. E essa é uma contribuição que a gente deixa também para toda a sociedade que hoje faz uso de alimentos industrializados, né? Não é nada saudável. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, ou seja, da natureza, por quê? A natureza, ela é o alfabeto de Deus. Entenderam? Um dos capítulos que eu tinha escrito aqui, no meu planejamento do podcast, é que eu fui muito feliz na minha infância, porque eu convivi na casa da minha avó, Miloca, ela chamava-se Emília, mas chamava-se carinhosamente de Miloca. E as casas, elas tinham aproximadamente uns 50 metros, tinham uns 10 metros de largura por 50 de profundidade. E lá se convivia com tudo, né? Era pé de caju, amarelo, vermelho, jabuticaba, limão, goiaba, né? Então você tinha a natureza à sua disposição. Minha avó fazia doces maravilhosos, e eu não me esqueço disso. Eu gostaria de deixar registrado também, dentro desse podcast, particularmente para vocês, meus queridos primos, André e Júlio. Passei momentos maravilhosos na casa dos nossos avós. Esse é um item. O outro item que eu queria até falar um pouquinho, para vocês entenderem o porquê da minha amizade também com Lisboa. Agora você me atropelou. Eu ia fazer essa pergunta, porque esse português é o seguinte, ele me enche o saco no particular. Então eu quero mandar que você mande uma mensagem para ele, porque o primeiro podcast, que a hora que o Nelson estiver tudo sintetizado, eu vou mandar para ele. Tá certo. Tá? Na verdade, nós morávamos no centro, lá na Duque de Caxias, né? Meu pai era comerciante, no primeiro quarteirão da Duque de Caxias. Ali, o bairro, no centro, era infinitamente familiar naquela época. Eram só famílias. Na parte frontal de cada casa, era um estabelecimento comercial. Nos fundos, era a residência. Né? E todo mundo baixinho. Então, a gente tinha obviamente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, então todo mundo sentava na calçada para tomar um refrigerante, para conversar, e sabe? E eram conversas longas todas as noites. Então havia uma convivência maravilhosa. Terapia. Hein? Terapia. Uma fantástica terapia, exatamente, Nelson. E dentro desse contexto, nasceu o Lusitano aqui no Brasil, né? Eu já tinha 10 anos. O Lisboa nasceu na Santa Casa. E o pai dele, o senhor Abílio, e a dona Zilda, que é a mãe dele, está com 85 anos, se me falha a memória. Eles estão morando em Leiria, né? Eles tinham o Hotel Português, na José Bonifácio. E lá no Hotel Português, congregava dentro do hotel os jogadores do comercial, entendeu? Jair Bala, entre os quais, né? O próprio Calegari, que ele gosta muito também. E a gente foi crescendo, mas sempre com uma distância aí de 10 anos, né? Porque na época eu já tinha 10 anos. Mas eu me lembro dele, né? Desde pequeno, passeando ali, brincando, ali na José Bonifácio, na Duque de Caxias, andando de bicicleta. Ele andava muito no território do Pantera, da Mugiana, sabe? Lá na Vila Tibério, né? Arrumava umas namoradas lá e tal. Né, Gajo? Gajo lindo, meu coração, a você, meu abraço. Palestrino, ele é palmeirense, parabéns pelo
do decacampeonato, né, que vocês ganharam, vocês são merecedores. Parabéns ao teu esporte. Eu falo que eu sou benfiquista só para te azucrinar, mas você sabe que eu gosto, né? E outra coisa, muita gente acha que eu sou anti-leonino, não sou, mesmo porque na época de ginásio eu estudei junto com o Emerson Leão. Depois, dentro do convívio lá do Regatas, eu tive amizade e tive a oportunidade de jogar com ele futebol, com o Paulo Bim, junto com o Cleiton. Sabe o Cleiton? Não, o Cleito, quando você fala a palavra Cleito, me dá uma dor na canela. O que eu apanhei dele em campeonatos da Reprofar. Cada safada. E outra pessoa também que eu convivi, que foi um grande meia esquerda, foi o Carlos César, batedor exímio de falta. Então a gente sempre teve o batalhão, não posso esquecer do batalhão também. O batalhão foi. Que está sempre com você no Regatas, né? Sempre comigo lá no Regatas. O batalhão, por incrível que pareça, aí vem novamente os desígnios de Deus. Foi professor dos meus filhos aqui no Auxiliadora. Olha que coincidência, né? E o batalhão, naquela época, nós não tínhamos bola, né? A gente fazia bola de meia de seda. Pegava as bolas das mães, né? As meias das mães, e fazíamos a bola para poder jogar no intervalo, né? E o batalhão naquela época, com bola de meia desse tamanhozinho, o batalhão já tinha um controle de bola infinitamente espetacular. E ele foi para o Comercial jogar de lateral direito. Eu tenho um amigo que chama-se José Messias Tress, é parente do meu grande amigo também, Bureiro Lima. E o Messias falava: batalhão do céu, vai jogar no Botafogo, né? Mas ele foi para o Comercial. Ele era comercialista, gostava muito do Comercial. E depois ele acabou indo para o Flamengo, né? Então a gente teve muita história futebolística, né? Dentro de Ribeirão Preto, né? E eu acompanhei inclusive a fundação do estádio em 1964. Se não me falha a memória, era o Fajala Moisés, se não me falha a memória, hein? Que inaugurou, né, a fundação do estádio Santa Cruz, né, em 1964, quando começou. Não tinha nada na Ribeirânia, nada, mas foi o início ali de um grande empreendimento. E por incrível que pareça, meu neto, Mateuzinho, me agraciou recentemente com a possibilidade de ir assistir o Legião Urbana recentemente. Chegamos lá no estádio às 20 horas, estava um calor homérico, insuportável. Esse calor aí que nós vimos recentemente, né? E eles falaram assim: ó, não vamos ficar aqui não, vamos entrar ali dentro do Hard Rock. Eu nunca tinha entrado, te juro. E eu adentrei e fiquei surpreso, né, de ver todo aquele glamour que tem lá dentro do estádio, né? E eu vi guitarras do John Lennon, vi guitarras de Paul McCartney, vestimentas. E não é somente um privilégio nosso, na verdade, todo esse acervo artístico, ele roda o mundo. Olha que interessante. E eu conheci também o hard rock em Barcelona, quando eu estive lá no Camp Nou, no estádio do Barcelona, né? Estive também em Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Paulão do tênis, agora eu vou falar uma coisa aqui para você, me permita-me, Luizinho, com todo respeito. Paulão, um grande abraço a Maria Paula, sua filha, jogadora da Ferroviária, que foram até Madrid e ganharam do Barcelona e do Real Madrid. Parabéns a você, Paulão. E a você, Paulinho Macedo. Nós esperamos o Felipe, um craque, hein? Ouça o que eu estou dizendo. Felipe, um novo craque para o Botafogo futuramente. Esse menino joga o fino da bola. Filipão, quantos anos? 14 anos. Estava no Botafogo jogando lá, dando seus... Juvenil. Acho que é sub-13, não sei. Agora, Ricardinho, outra classificação. O Ricardinho agora mudou. Não é dente de leite, juvenil mais não. Agora é sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. Mas olha, o Palmeiras pode não ter mundial, mas a Ferroviária agora tem. Tá entendendo? No feminino. Mas tem, não é? Brincadeira, gente. Fernando, fazendo propaganda eu aprendi com você. Agora,
Você falou um negócio interessante, que eu também vi essa exposição quando eu fui lá para Cancún, né? Em Cancún. Então quer dizer que, Rod Hark, essas exposições, porque lá estava a roupa do Elvis Presley, Isso. do Elton John, até eu falei, puxa vida, o Elvis Presley vestiu essa roupa, será que isso é verdade? Então, que você roda o mundo, então? Roda. Puxa vida, que Roda legal, o mundo. hein? É legal, sim. Eu também não sabia, não, mas é muito legal. Gostei muito. Bom, É um museu ambulante, né? e aí dentro desse momento da apresentação, né, do Legião Urbana, ele cantou uma música, o conjunto, né, obviamente, uma das máximas que o Renato Russo compôs, e eu enalteço muito a capacidade incrível, poética, que ele extraiu Monte Castelo, de Luís Vaz de Camões, e um dos capítulos bíblicos. E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Então, a vocês que estão iniciando, ou aqueles que já estão prestes a terminar a sua honrosa carreira, pratique sempre a profissão de vocês com muito amor, com muito carinho. Amem aquilo que vocês fazem. Amem o trabalho. O trabalho honra e dignifica o homem. Isso eu posso assegurar a vocês. É um dos pensamentos também de Rui Barbosa, não é? Eu vou acrescentar um. Todos os caminhos levam a Roma. Sim, sem dúvida. Todos os caminhos levam a Roma. Quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu comecei com a Axê, né? E o meu gerente era o Faria. O grande Faria. Corintiano. Aí eu entrei no ramo farmacêutico e o Faria ficou fazendo um acompanhamento, né? Me mostrando o setor, os médicos, tudo. E ele era assim tal qual o Fernando, bastante, me passou todos os ensinamentos e tudo com perfeição, tal qual você, Fernando. Aí meu setor compreendia Santa Casa e Centro. Eu tinha 85 médicos aqui no centro. E mais o setor que de manhã eu trabalhava na Santa Casa e à tarde trabalhava aqui no centro. E o outro setor compreendia o alto da cidade, né? Que era o Meirelles, Zé Carlos Meirelles, que fazia o alto da cidade. Aí, no primeiro dia que eu fui na Santa Casa, o Faria chegou para mim e falou assim, ó, Ricardo, mire-se nesses representantes, naquele e naquele. Veja o trabalho que eles fazem. É um trabalho diferenciado. E seja um representante tal qual eles. E você, Fernando, foi um dos que ele apontou. Ele falou, ó, mire no trabalho deles que você vai aprender muito com eles. E foi o que eu fiz. Eu procurei fazer, né? Mas não chego 1/10 do que do que vocês foram. Porque agora tem uma outra tirada. Eu nem sei se devia comentar, se o Fernando permitir, se for o caso a gente até edita. O Fernando trabalhava na Rest, se eu não me engano. Sim. Aí ele estava fazendo uma promoção, entregando uns LPs. LP. Com os clássicos. Sim. Com os clássicos. Dos tenores, né? Se não me faz Não. Os clássicos, Bach, Beethoven. E você estava no Axê? Eu estava no Axê. Aí, e o Fernando falava com um cardiologista. Eu falava com todos, mas a sua linha era mais específica dentro da cardiologia, né? E tinha um cardiologista lá, não vou citar o nome, que ele era difícil, assim, um residente que era muito difícil, que ele se achava, sei lá, o máximo, supra-sumo da bala chita. E o Fernando
estava conversando com os residentes da Santa Casa, aí terminou a propaganda, tinha uns 4, 5 residentes, ele pegou e começou a distribuir. Todo mês vinha um LP. Ah, tá. Aí veio lá, formosão lá, o residente lá, ficou lá fazendo aquela carinha, cercando o Fernando. Ele falou, e o meu LP? Aí o Fernando foi clássico. O senhor não atende propaganda, o senhor não faz parte do meu cadastro, eu não tenho para te entregar. Realmente não tinha como, né? Era uma questão até de justiça, né? Vamos dizer assim. Né? Ele não atendia propaganda, não atendia nenhum representante. Isso foi uma forma da qual eu não me esqueço. Eu pude visualizar, né? Eu estava do outro lado, a gente ficava naquele corredor, lembra? Uhum. Eu estava do outro lado do corredor. Aí eu falei, poxa, é aí que a gente tem que se valorizar como profissional. Sim, valorização profissional. Porque, né, o conhecimento, a bagagem, tudo aquilo que a gente como representante tem, talvez não dê importância do que o representante não é um trocadilho não, né? Tudo que o representante representa, né, dentro do contexto. Certo, sem dúvida. É aquilo que eu falo quando eu perguntei para o Fernando alguma coisa assim, que às vezes desagradou, alguma coisa. É isso daí que nós também sempre tivemos uma batalha bem árdua, porque não era fácil. É que a gente conversando, a gente vai lembrando de casos, talvez a gente até extrapola tudo, né? E eu, durante 8 anos, eu distribuí a famosa agenda da Schering, que todos os médicos esperavam lá também. Ansiosamente, né? Ansiosa. A primeira coisa que era aquela agenda, era uma coisa, nesse momento, às vezes o médico não atendia tudo, e a gente também... Você deu alguma agenda do Fernando? Como? Você ganhou alguma agenda dele, Fernando? I don't remember. Primeiro, porque a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. E segundo, se você tinha 100 médicos, você recebia 80. Você tinha que ser um verdadeiro mágico. Esse é outro detalhe que que os representantes novos não acreditam. Esse dia eu estava limpando lá meu antiquário lá, sem brincadeira. Sabe quantos LP de propaganda? Porque eu ganhava de todo mundo. Ganhei seu, principalmente na época do Organon lá. 17 long plays, ou seja, 17 LPs. Estava lá. E fora outras coisas. Mas vocês davam disco para o médico? Eu falei, dava disco e muitas outras coisas mais, porque tudo era permitido, né? É verdade. Tudo. E eles falam assim, mano, não é possível. Porque hoje você não pode fazer nada. Aquela famosa palavra. Compliance, né? Compliance. Tudo é compliance. Uma vez com relação ao compliance, começou, na época que nós começamos a trabalhar com compliance, muitas dúvidas surgiram, né? O que podia fazer, o que não podia fazer. E em determinado momento eu disse o seguinte, eu falei, olha, vocês podem fazer tudo aquilo que esteja dentro da ética profissional. Tudo aquilo que fugir da ética profissional, eu não serei responsabilizado. Se vocês querem um advogado de defesa, eu o serei. Mas me deem provas incontestáveis dentro do compliance. Fora desse contexto, eu não posso mais ajudar a vocês com possíveis esquemas de um bolinho daqui, um bolinho de lá, para comemorar aniversário, porque foge do compliance. O mais importante dentro do compliance, para que nós possamos ter uma ideia mais suprema, é que a empresa, ela está no mercado de ações. Qualquer coisa que aconteça com um produto, com um representante, essas ações irão cair no cenário mundial. Qual será o impacto disso? A gente às vezes não tem percepção da nossa importância dentro do contexto diário. Exemplo, você acha que quando chega sábado e domingo, você tira o manto da sua gloriosa empresa? Não. Você está no shopping, alguém te vê, um médico, ele vai lembrar da tua empresa. Você é o espelho da tua empresa. Então seja profissional de segunda a segunda. É assim, não é? Porque a indústria chegou num ponto assim tão massificante, Fernando, que eu tenho uma passagem também por uma questão de ética.
e respeito. Está aqui, Fernando. Aqui, Eu vou pegar. É com gás. Então, ética e respeito não vou usar o termo colocado para fora do consultório, não é isso. O médico simplesmente chegou para mim e falou: senhor, eu preciso pintar meu consultório, tá? Eu peguei e falei: doutor, infelizmente Não tem como, né? Não tem como, tal. Falei: então a partir de hoje eu não posso te receber. Tudo bem, doutor, eu agradeço a atenção que o senhor me deu nesse período que eu visitei, e se o senhor precisar de alguma coisa mais, por favor, o senhor tem meu telefone, teria o maior prazer de te atender, mas infelizmente pintar o consultório não. Provavelmente deve ter sido um otorrino, laringologista. Porque a gente vai falando, nós vamos falando e vamos lembrando de coisas inacreditáveis, porque isso aí é inacreditável. E por uma questão de ética, né, Fernando? Eu não tenho a mesma classe que você, isso eu reconheço, talvez a mesma educação. Aconteceu um caso recente comigo agora, recente não, minha mãe ainda era viva, eu levei minha mãe no consultório, e eu entrei dentro do consultório, passei pelo corredor, tinha 3 representantes sentados, manuseando o celular. Como eu tive uma educação bem refinada, agradeço aos meus pais, que a minha mãezinha do lado, passando, eu peguei e falei: boa tarde. Eles não levantaram a cabeça para mim falar boa tarde. Eu, Fernando, eu fui obrigado, minha mãe sentou, eu falei assim: olha, meninos, quando eu era representante, trabalhei assim, eu, por educação, eu falava bom dia, boa tarde. Então eu vou repetir para vocês: boa tarde. Não, boa tarde, senhor, boa tarde. Quer dizer, para você ver hoje como que anda. Por isso que eu falei para você, nós tivemos um treinamento, uma educação dentro do ramo farmacêutico mais apurada do que hoje. Hoje tudo está ligado aí, o celular, o tablet, não tem. Porque quando eu entrei no ramo, eu recebi 3 informações. Primeiro, você nunca fica sentado e vê um paciente em pé. Nunca faça isso. Você nunca estacione o seu carro na vaga de paciente. Nunca estacione o seu carro na frente de garagem. Ah, mas isso aí... Não. Já vi muitas falhas acontecer nesse sentido. Infelizmente, nós tínhamos treinamentos de boa conduta. Eu trabalhei na área de treinamento da Johnson e tinha um dia só para passar esse tipo de explicação. Na nossa época nós tínhamos grandes gestores, né? O Ricardo foi um dos gestores, né, na época. Era supervisor. Supervisor. Gestores, né? Coordenadores, coaching. Hoje é gestor. Mentoring. Mentoring. Mas a gente procurava sempre ajudar com esses detalhes todos, né? De forma homeopática, eu diria. Colocando uma semente diariamente na pessoa, até que ela realmente florescesse, né? Dentro desse contexto de educação, de entendimento, de compreensão. Então, é um pouco moroso, confesso a você. Mas, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de iniciarmos um trabalho com estagiários, né? Isso nos anos, acho que, 2000. Final dos anos 99, 2000 começou. Por aí. Eu tive a oportunidade de contratar grandes estagiários que hoje são grandes profissionais, né? Então, o Fabiano, hoje, que foi um dos nossos estagiários, hoje trabalha na linha, acho que é oncológica, né? Grande profissional, você, meu abraço eterno, muito obrigado por tudo. Tem aquele menino assim, porque hoje se você já é pai da Sofia, né? Mas o Felipe Gonçalves Beraldo, filho do Paulinho da Schering, lá em Araraquara. Trabalhei com ele na Schering. O famoso explicadinho. Bem explicado, né? Mas o Felipe me deu muito boas lembranças, né? De profissionais de semeadura mesmo, que compraram a ideia, que irrigaram, que adubaram, né, em cima da profissão, e hoje, acho que se não me falha a memória, ele está na Boehringer,
Parabéns a você, viu? Muito obrigado por tudo. O Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique trabalhou conosco também, depois ele segurou para novos caminhos, construiu acho que quadras, né? De futebol. O famoso cabide. Então, Luiz Henrique, e meu muito obrigado por tudo também, pela sua paciência, né? Que no começo nem sempre se entende, né? Na ânsia de querer conquistar o mundo, às vezes não é tão fácil assim a conquista, né? Mas foram momentos também muito gratificantes na vida profissional, né? E trabalhar com uma orquestra também, como foi o nosso time, né? Nós tínhamos uma equipe maravilhosa, que eu considerava orquestra. Não era mais uma equipe, né, de trabalho, era uma orquestra. Então, entre Maurício de Franca, Luizinho de Franca, você, Juliano. O Ricardinho também? Também. Foi da minha equipe. Não, mas ele também tocava bem na orquestra? Ele não, dava trabalho. O Wilson Bizão, grande amigo até hoje, estamos juntos, né, Bizão? Um grande abraço ao papai, querido. Talvez eu esqueça alguém, peço perdão. O grande Pina, né? Pina tá lá em Jabuticabal, né? Um grande abraço a você, viu? Ele virá aqui. Ele virá aqui? Então. Alexandre Porcinelli. Trabalhou conosco também. Só a você, Fabinho, que está lá em cima, junto com Deus. Obrigado por tudo. Isso aí que agradece. é um momento que, Nelson, é o seguinte, eu não sei quanto tempo foi de gravação aí, a gente está abusando também do Fernando, não sei, dos compromissos. O Agostinho levantou a mão 8 vezes ali. Agostinho, Agostinho, você quer fazer alguma pergunta para o Fernando? Aproveita a oportunidade. Não, porque o Fernando foi também uma pessoa que eu sempre admirei, para mim era aliás, seu nome, né? Todo mundo se refere a você como um gentleman, né? Vem cá, Agostinho. Agostinho. A propaganda do Fernando Vem aqui. Vai aparecer. Vem cá. Vem aqui. Fala para ficar bem nítido, porque você é um catedrático também. Então fala para o Fernando aquilo que você está pensando, vai. Aproveita a oportunidade. Não, o que eu estou pensando, eu não estou pensando, eu estou sentindo, vou falar o que eu estou sentindo então. Sentindo um prazer imenso, uma alegria muito grande estar participando aqui do seu podcast, da sua entrevista. E que eu tenho certeza, né? Tinha certeza que ia dar nisso aí. É um aprendizado, né? Você traz assim, ensinamentos, dicas, né? Que com certeza quem assistir sua entrevista vai enriquecer, vai adquirir, vai pegar muita coisa boa. Obrigado, Agostinho. Eu fiquei muito feliz mesmo com a sua vinda aqui. E fiz questão de vir, até hoje, eu não vim outras vezes, porque eu também não pude, né? Mas essa eu fiz questão de vir mesmo, pela sua... convite era antigo, né? Exatamente. Valeu, Fernando. Mas eu queria só fazer só aproveitando o gancho, Fernando, numa fala sua, quando no médico lá, falando do Trental, você comentou com ele e tal, né? Na venda ídolo do Marco, a dificuldade que vocês tinham de fazer a venda na farmácia. Sim. Mas eu acho o seguinte, a sua estratégia de fazer a propaganda lá para o comprador, para o dono da farmácia, não foi só mostrar o produto para ele. Eu acho que a intenção foi outra. Por exemplo, até que sirva de ideia, de sugestão. Você mostrou para ele o trabalho que você faz lá no médico. É isso. Aí o que o cara pensou? Se ele faz esse trabalho no médico, eu posso comprar aqui tranquilo que vai sair, vai girar. Vai. Então você vendeu a ideia para ele lá, do seu trabalho, junto com o médico lá. Exatamente. E nesse momento, nós procuramos também enaltecer o trabalho do farmacêutico, da importância dele dentro do contexto nosso diário, porque uma coisa complementa a outra, não é? Exatamente. Você vai até o médico pela receita, mas ela só será concretizada se for vendida na farmácia com aquele nome comercial, não é? Então tinham muitos produtos que poderiam ser usados, né, pelo próprio farmacêutico no contexto diário dele, né? Então é uma forma também que a gente encontrou de tentar abrir as portas, né, para a operacionalidade de venda direta, fora da distribuição, né? Mas legal. Então, termino aqui, mano, dizendo que foi prazeroso tê-lo aqui hoje.
Não, o prazer foi todo meu. Ô Ricardo, porque ambos eles foram fundadores do sindicato, são pessoas que iniciaram todo esse processo. Então você tem toda a palavra, se você quiser fazer mais algum comentário aí para o Fernando, agradecimento, aproveita. Não, só tem que agradecer a oportunidade que Deus nos deu, né, de ter o Fernando no nosso caminho, como orientador, ele ajudou muito o meu crescimento profissional. O Fernando aprendi muito. Tal qual o Fernando mencionou, quando ele foi na farmácia, mostrou para o farmacêutico o trabalho que ele desempenhava frente aos médicos. Isso é feito hoje, Fernando. Você já fazia anos e anos atrás, você já fazia isso. E hoje é feito esse trabalho, junto aos pontos de venda, né? E outra coisa, valorizar o trabalho. Até então, o médico falava assim: ô Luizinho, deixa umas amostras para mim, tal produto. Aí você chegava lá e deixava com a secretária. Fernando não. Fernando me ensinou: Ricardo, pega as amostras, faz um pacote direitinho, coloca o nome do médico, entrega. Lembra disso, Fernando? Agora eu lembrei. Entrega, personaliza o seu trabalho. Diferencia. O médico vai notar isso, que o cuidado que você não está colocando dentro de uma sacola e entregando. Você está personalizando a entrega. Mesmo você não estando presente, quando ele abrir, ele vai ver, poxa, o representante teve o cuidado de embrulhar direitinho, colocar meu nome, né, e tudo mais. Então, tudo isso parece coisas assim simples, né? Mas é que faz a diferença do nosso trabalho. Eu tive um exemplo interessante, né? Que foi um profissional que falou assim: ô Fernando, eu posso comprar um livro para oferecer a um médico que ele faz aniversário hoje? Sem dúvida que você pode. Porém, gostaria de saber primeiramente que tipo de livro você vai comprar. Esse livro, ele gosta? Ele vai gostar do teor do livro? Daquilo que o livro está trazendo de mensagem? Será que ele gosta do autor? Não é simplesmente comprar um livro. Você tem que conhecer o cliente. A isso nós chamamos de processo de CRM, que é Customer Relation Management. É um relacionamento de alto padrão com o cliente. Então você tem que saber o que o cliente gosta. Todos os seus médicos? Não. Os médicos segmentados, 10, digamos, top 10. Vamos falar do tênis, né? Top 10. Então você pega 10 melhores médicos, você seleciona e conhece-os de maneira pormenorizada, a fundo realmente, não é? E aí você vai entregar o livro, e o que mais você vai colocar no livro? O que eu vou colocar? Vou embrulhar. Não, tudo bem, o embrulho faz parte do presente do livro. Mas o que mais você vai fazer? Eu instigava a pessoa a desenvolver aquilo que seria interessante dentro do processo agora de ordem emocional. Atingir o âmago, né? Atingir a emoção. Porque do lado de lá está um ser humano, gente. Não é verdade? E aí, às vezes, ele não achava o caminho. E eu dizia: você tem que colocar um pensamento no livro, uma dedicatória, certo? Que faça o impacto do presente. Caso contrário, será somente mais um presente. Bacana. São detalhes, né? Os detalhes que fazem a diferença. Sim, o detalhe sempre, né? Roberto Carlos já dizia: detalhes são pequenos de nós dois. São coisas muito grandes para esquecer. Fernando, eu gostaria nesse momento, porque eu também sou uma pessoa assim, muito emotiva, tá? E vai passando o tempo, a gente vai ficando cada vez mais seletivo em todos os sentidos.
Eu tenho o privilégio de ter você no WhatsApp. Todos os dias eu recebo uma mensagem em italiano. Isso. Todo dia recebo. Sou muito privilegiado de ter você como um amigo. Nosso contato não é sempre assim físico, porque eu não frequento regatas lá, né? Então, seria mais pelo telefone. A gente critica tanto o celular, mas é o celular que nos aproxima. Que auxilia a comunicação. Aí, tá? Né? Mantém viva a chama. Exatamente. E eu, em nome, como diretor do Simprofarf, integrante da diretoria da Reprofar, eu gostaria de imensamente agradecer e que você continue sendo essa pessoa exemplar, esse pai maravilhoso, esse avô, tudo, porque na hora que você fala em família, brilha os seus olhos. Não queria tocar, eu sei o que você está passando, de vez em quando a gente conversa, e o que a gente pode desejar em nome de todos os seus amigos é que você vai enfrentar essa batalha, você vai superar pelo homem e pela pessoa que você é. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu estou apenas sendo sincero e mostrando para você o homem, a pessoa que você é, tá bom? Então isso aí são coisas que você merece. Antes de você chegar aqui, eu estava falando com meu amigo Agostinho, e falei, muitas vezes um representante jovem chegou para mim e falou assim, puxa, se eu for igual você, como você faz propaganda, e eu não consigo me ver eu como um exemplo, mas eu consigo ver você como exemplo, porque você foi meu professor. Obrigado. E desejo que você fique aqui muitos anos, principalmente enchendo o saco do Lisboa. Muito obrigado. Eu sou muito grato a vocês, né, por essa oportunidade inédita na minha vida. Eu sei que vai ficar registrada para a eternidade, né? Eu faço votos que colabore, que ajude muitas pessoas e que minha família também tenha uma recordação desse momento maravilhoso, né? Mas ainda no tocante a Cidinho, eu tenho uma máxima hoje comigo, que ela é bíblica, e na caminhada de Cristo para o Calvário, ele não conseguiu levar a cruz sozinho. Num determinado momento, ele precisou de ajuda. Essa ajuda veio de Simão Cirineu. Ele era um homem forte, bondoso, bom coração. Ele ajudou Cristo a levar a cruz até o Calvário. Todos nós temos uma missão na vida. E eu agradeço muito a Deus, ao Senhor, porque eu fui muito feliz na minha vida conjugal, familiar, durante todo o tempo em que ela teve saúde. E hoje, sou muito grato também aos anjos da guarda que apareceram em nossas vidas para nos ajudar nessa caminhada, que são as cuidadoras da Cidinha. Sem elas, eu não estaria aqui para poder participar. Mas muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Olha para esta câmera. Faz um tchauzinho todos vocês aí, Ricardinho, né, eles, hein? Oi, boa! Feliz Natal, Fernando. Um abraço, felicíssimo Natal a todos. Happy New Year. Merry Christmas. Amém. Valeu, obrigado, gente.